Os investigadores conseguiram identificar alguns possíveis suspeitos, incluindo um homem que Von Ster alegou estar perseguindo ela. Este homem pilotava uma motocicleta e foi notado por um dos ex-colegas de trabalho de Von Ster, que se lembra de vê-lo fazendo várias cópias do relatório da autópsia de Von Ster e depois indo embora. Outro suspeito, no entanto, era um homem chamado Edwin Decker, que saiu com Michelle Von Ster, mas cujo romance com ela foi interrompido após sua morte. Decker escreveu um poema misterioso, mas bastante mórbido, após a morte de Von Ster, que fazia referência tanto ao suposto ataque de tubarão quanto ao rasgamento de sua carne. Quem foi Michelle Von Ster? Nascida em 1968, Michelle Von Ster foi moradora da Califórnia durante toda a sua vida e cresceu em San Carlos, localizada nos arredores de São Francisco. Como uma das 5 meninas da família Von Ster, Michelle iria frequentar e finalmente se formar na vizinha Notre Dame High School em 1986. Von Ster então passou a estudar no St. Mary's College, mas sua carreira universitária foi prejudicada quando ela foi diagnosticada com câncer. Ela venceu bravamente a doença um ano depois e comemorou iluminando-se para San Diego, onde alugou uma casa em Loma Portal, que era e é conhecida por suas vistas deslumbrantes e montanhosas com vista para a Baía de San Diego. Mas ela não ficaria no Portal Loma por muito tempo. Como muitos californianos do sul estão acostumados a fazer, Michelle Von Ster era uma andarilha e voou entre sua confortável casa em Poinsettia Drive para um quarto em uma casa compartilhada na 4999 Muir Avenue, em Ocean Beach. Enquanto alguns moradores descreveram Ocean Beach como boêmia e o vibrante, outros observaram os altos índices de criminalidade da cidade, que superam a média nacional. De fato, Von Ster vivia em uma parte da cidade conhecida como a Zona de Guerra, o que era um presságio sinistro das coisas que estavam por vir para ela. Enquanto do lado de fora, a vida de Von Ster talvez estivesse cheia de contradições e alguns a viam como uma garota de festa, enquanto outros a viam como uma louca da saúde que meditava na praia diariamente, e uma coisa era certa, ela amava o oceano e era um espírito livre. Tanto que, na verdade, ela parecia comemorar seu estilo de vida com uma tatuagem de borboleta no ombro direito. Essa mesma tatuagem ajudaria a identificar seu corpo apenas alguns anos depois. A morte suspeita de Michelle Von Ster. Na noite de 14 de abril de 1994, Michelle Von Ster planejava assistir a um show do Pink Floyd com sua amiga e colega de quarto, Coco Campbell. Mas quando a dupla chegou ao estádio, eles foram recusados porque haviam comprado os ingressos errados. Desapontadas, as duas mulheres começaram a dirigir de volta para sua casa em Ocean Beach e, no caminho de volta, Von Ster pediu a Campbell que a deixasse no pier localizado a cerca de 6 quarteirões de distância de sua casa. Foi a última vez que alguém a viu viva. De acordo com Campbell, Von Ster usava um casaco verde e carregava uma bolsa, que mais tarde foi encontrada a mais de 2 quilômetros de distância de seu corpo. No dia seguinte, 2 surfistas notaram que havia gaivotas enxameando uma área perto do oceano abaixo de Sunset Cliffs. Curiosos, os surfistas foram investigar, e foi lá que descobriram Von Ster balançando sem vida no surf, de bruços. Os olhos de Von Ster foram encontrados bem abertos e ela estava nua, exceto por suas joias. Quando Robert Engel, o médico legista, descreveu seu corpo, ele disse que ele tinha grandes feridas do tipo lacrimejante com tecido ausente e que uma parte de sua perna direita estava faltando. Von Ster também não estava na água há muito tempo antes que os 2 surfistas a encontrassem. A causa inicial da morte de Michelle Von Ster foi listada como desconhecida, e muitos acreditavam que ela havia morrido de um ataque de tubarão.
Uma autópsia produz mais perguntas do que respostas. O corpo de Von Ster foi levado para uma autópsia, que foi realizada pelo examinador de San Diego na época, Brian Blackburn. De acordo com o relatório oficial de Blackburn, Von Ster sofreu um pescoço quebrado, costelas quebradas, uma pelvis quebrada e vários arranhões e contusões em seu rosto e tronco. Blackburn também relatou que Von Ster tinha areia em seus pulmões, boca, garganta e estômago, o que indicava que ela estava viva no momento em que seus ferimentos foram infligidos. Blackburn, que nunca havia realizado uma autópsia em uma vítima de ataques de tubarão antes do caso Michelle Von Ster, no entanto, decidiu que ela havia morrido como resultado de um grande tubarão branco, e que tubarões azuis caíram em seu corpo após sua morte. Ralph Collier, um especialista em tubarões que falou ao The San Diego Union Tribune após a morte de Von Ster, inicialmente acreditava que a teoria do ataques de tubarão era válida. Mas quando viu os restos mortais de Von Ster, mudou de ideia. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a condição do membro. Quando um tubarão branco morde parte de um membro, a quebra é limpa, quase como se você o colocasse em uma serra de mesa. O que restou do fêmur de Michelle foi tudo menos isso. Parecia o que acontece quando você pega um pedaço de bambu e o reduz a um ponto com uma faca. O osso chegou a um ponto. Este tipo de lesão é causado quando um osso é torcido sob uma grande quantidade de força. Eu olhei para cerca de 100 fotos de casos que revisei ao longo dos anos, e nunca vi nenhum osso que chegasse a um ponto. Outras teorias em torno do caso de Michelle Von Ster. Até o momento, a teoria mais popular para explicar a terrível morte de Michelle Von Ster é que ela foi assassinada. Mas na Conferência de Escritores do Sul da Califórnia de 2008, Decker e o jornalista Neil Matthews imploraram ao médico legista de San Diego para reabrir o caso de Von Ster. Prezado Dr. Wagner, estamos escrevendo para pedir-lhe que dê uma outra olhada no achado de morte acidental no caso de Michelle Von Ster. Somos escritores com interesses especiais no caso Von Ster. Um de nós namorou Michelle brevemente antes de sua morte, e o outro investigou o caso para uma história publicada na revista Boatin em 1994. Acreditamos que as conclusões do Dr. Brian Blackburn e o legista anterior podem ter sido tendenciosas porque outros na comunidade correram para julgar sobre este ser um ataque de tubarão branco. Dr. Wagner, que era o médico legista de San Diego na época, acabou cedendo. No entanto, embora Wagner tenha admitido que havia algumas evidências questionáveis, não foi suficiente para ele alterar a certidão de óbito de Von Ster ou abrir uma investigação de homicídio. Com esta decisão, a morte de Michelle Von Ster permanece um mistério. Mas, até hoje, as pessoas continuam questionando a história oficial.